E assim aquele homem se levanta e é curado, e o texto diz que aquele dia era um sábado. E Jesus vai enfrentar algumas oposições pelo fato de promover curas ou fazer sinais no sábado. O sábado era um dos pilares de sustentação do grande movimento do judaísmo do primeiro século. Isso não fosse suficiente, nós também temos os relatos dos profetas. Os profetas não eram adivinhadores do futuro com palavras de coisas boas. O profeta era aquele que dizia ao rei, ao povo, ao sacerdote, o quão longe eles estavam da lei. O profeta era aquele que anunciava que o futuro ruim viria, ou a bênção viria de acordo com a obediência. Não era um adivinhador de futuro. O profeta era aquele que trazia o sinal falado do juízo de Deus, caso o povo não se arrependesse. Aliás, se você já leu todos os profetas do Antigo Testamento, você sabe do que eu estou dizendo. Quando Jesus aparece, essa era a Bíblia que eles liam. A Bíblia que Jesus lia era o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Os judeus não chamavam de Antigo Testamento, Antiga Aliança. Ninguém chamava assim, era a Escritura. Todas as vezes que você lê nos Evangelhos, nas Epístolas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, quando você vê alguma coisa ou alguma palavra dita Escritura, não tinha Novo Testamento. Eles eram o Novo Testamento sendo escrito. Toda referência que eles tinham era o Antigo Testamento que chamava Escritura. Para eles era a Escritura. Jesus cita inúmeras vezes. São centenas e centenas de citações que nós temos nos Evangelhos e nas Epístolas. Por exemplo, no livro de Romanos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, é uma infinidade de textos que Paulo faz as relações com a Escritura. Porque um fenômeno estava acontecendo naqueles dias. Os apóstolos que andaram com Cristo, e mesmo Paulo, que não andou com Cristo diretamente, ou fisicamente, começaram a perceber que tudo o que eles aprenderam daquela escritura hebraica, falava sobre Cristo, falava sobre Jesus. Aquele conteúdo, aquelas narrativas históricas, mesmo aquelas leis que falavam da relação do homem com Deus, e todos os princípios fundamentais de vida, apontavam para Ele. E isso começou a ser uma constante de interpretação dos apóstolos. No final do primeiro século, a gente já tem notícia de que o Novo Testamento, mais ou menos do jeito que nós temos hoje, já estava compilado, da mesma forma que aconteceu no Antigo Testamento. Os pastores, bispos da igreja, no início, bem no início do primeiro século, começaram a perceber que essas cartas e esses textos tinham um teor autoritativo. E que quando eles olhavam para esse texto, tudo aquilo falava sobre as verdades de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, o texto, nós já passamos por esse texto quando fizemos o Caro Amigo 1. Um fenômeno acontece, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque dentro do Santo dos Santos, que era o lugar separado por aquele véu espesso e grosso, ficava a Arca da Aliança, o lugar santíssimo, onde Deus ficava. E quando rasga aquele véu, muita gente acha que é o simbolismo de que o povo pode entrar no Santo dos Santos, porque só o sumo sacerdote podia entrar. Não, é o contrário. Quando rasga o véu, é sinal de que Deus saiu dali. E Deus não mora dentro do templo, e nem é o Deus apenas de um povo. Ele é para todo mundo. Então eu não estou falando besteira. Eu quero ler com você um outro texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Eu estou lendo os apóstolos que andaram com Jesus. Falando da salvação. Foi a respeito desta salvação, ele está falando de Cristo,
que os profetas indagaram e investigaram. Pera. Os profetas do Antigo Testamento, é isso que eu estou falando para vocês. Que eles falaram sobre o grande livramento, eu pensei que era para Israel. Não, é para essa salvação. É dessa salvação que eles falavam, indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Pera, eles não profetizaram para a grande nação de Israel? Ok, aquele momento histórico parecia que era isso, mas eles estavam profetizando sobre o que está acontecendo hoje com vocês, Pedro dizia. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas, olha só, irmão, isso aqui vai fazer você cair da fé, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Dentro dos profetas estava o Espírito de Cristo. Aliás, é o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Não tem como o Antigo Testamento falar de uma outra realidade que não seja Cristo, é o mesmo Deus. Era o Espírito de Cristo que estava nos profetas. Ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, não era o sofrimento do povo de Israel, apesar do povo de Israel ter sofrido com os exílios. E as glórias que viriam depois desses sofrimentos, eles estavam falando de Cristo. O próprio Jesus dizendo aos religiosos: vocês me combatem lendo a lei, vocês não conhecem, porque tudo que Moisés e os profetas escreveram era sobre mim. Aliás, todo o Antigo Testamento, desde que Deus disse que da descendência de Eva viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás, todo o Antigo Testamento grita para nós que nenhum daqueles personagens deu certo. O Antigo Testamento não é sobre a glória de um povo. Apesar de Deus ter feito muitos sinais e milagres no meio daquele povo, mas aquele povo não o recebeu. Então, Senhor, nos ajuda a sermos mais firmes, a vencermos nós mesmos, a vencermos às vezes até a nossa preguiça, mas nos dedicarmos mais a compreender a Tua verdade. Porque é disso que depende a nossa vida e nós precisamos dela. E para não sermos jogados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Nos abençoa, Senhor, e nos dá crescimento como igreja de dentro para fora, sendo transformados como seres humanos de Deus, para brilharmos a Tua luz aonde nós estivermos.